A tilápia é o principal peixe produzido no Brasil. Só no ano de 2018 foram produzidas mais de 400 mil toneladas desse peixe, o que representou um aumento de quase 12% em relação ao ano anterior. Mas tem outra espécie que está ganhando espaço no mercado. É o panga, um peixe que vem da Ásia e tem um custo de produção bem atraente para os produtores. E é o que você vê na matéria. O panga surgiu no mercado como peixe ornamental, que é aquele criado em aquário e usado como animal de estimação. Só que a carne desse pescado é similar à da tilápia, um peixe muito apreciado pelo consumidor brasileiro. Foi a porta de entrada para o panga ser inserido no mercado nacional. Originário do Vietnã, se adapta muito bem ao clima tropical. Chegou ao Brasil há mais ou menos 10 anos e, desde então, os únicos estados legalizados para a criação e produção desse peixe são São Paulo, Sergipe e Rio Grande do Norte. O panga, ele é um animal que é oriundo da Ásia, mais especificamente daquela região do Vietnã. E ele é um animal de clima temperado, né, praticamente equatorial, e isso aí fez com que esse animal ele tivesse uma adaptação aqui para a gente, no Nordeste, uma fantástica adaptação, por conta da questão de clima. Lá ele é originário do rio Mekong, um rio muito caudaloso, e aqui a gente tem, semelhante como a gente pegou, por exemplo, animais amazônicos e conseguiu trazer para o Nordeste, como é o caso, por exemplo, do tambaqui, que também se adaptou muito bem aqui. O panga, que veio dessa bacia do rio Mekong, também teve uma ótima adaptação aqui para a gente, principalmente pela questão do clima. É um peixe extremamente rústico e de fácil cultivo. Possui uma respiração aérea facultativa, mais conhecida como dupla respiração, além de ter um aproveitamento maior da carne em relação a outros peixes de água doce, como a tilápia. Como diferencial para outras espécies, o panga, pegar a tilápia como exemplo, ele só tem a espinha dorsal, então na hora do aproveitamento na indústria ou na casa, você tem um rendimento de filé, né, maior, você perde menos carne para a carcaça, então você tem um aproveitamento melhor desse peixe. É um peixe de couro, então não tem escama também. É outro benefício, é uma carne branca, né, uma carne saborosa, muito semelhante à tilápia e com um pouco mais de gordura intramuscular. Ele é um peixe muito rústico, onde ele tem dupla respiração, por isso que ele lhe dá essa condição favorável de você adensar ele sem precisar de aeração. Uma das características dele é muito mais a renovação de água do que uma aeração, por conta dessa facilidade que ele tem da dupla respiração. O panga, em relação à tilápia, a nossa ideia e o que a gente vê é poder chegar com uma proteína. Peixe hoje no Brasil é muito difícil você se alimentar porque ainda é uma proteína muito cara. E o que a gente quer, e a ideia nossa, e que o panga vai favorecer isso, é você fornecer uma proteína de um preço justo. O panga necessita de piracema para a reprodução. Por esse motivo, ele não consegue reproduzir em cativeiro, o que facilita a criação desse pescado em tanques cavados. É tido como um peixe reofílico, ele é um animal que ele vulgarmente é dito como um peixe de piracema. O que é isso? Ele precisa de um estímulo ambiental para finalizar o processo de maturação gonadal dele para que ele consiga desovar. Como você não tem em cativeiro esse ambiente, aí a gente precisa utilizar do que nós chamamos de propagação artificial. A gente pega a hipófise de um peixe que é doador, muitas vezes é utilizada a hipófise de carpa, e faz a injeção desse hormônio, que é um hormônio natural, no peixe receptor. E aí, dependendo do tamanho, do peso do animal e do sexo, você vai fazer diferentes dosagens, tanto para o macho quanto para a fêmea. Então é como se você chegasse e artificialmente fizesse o processo de finalização da maturação da gônada do animal, terminando na desova. Então você primeiro faz a extrusão da fêmea, que é o ato de retirar os óvulos do animal, depois faz a extrusão do macho e tem todo um processo de fecundação para depois, dependendo da temperatura da água,
em torno de 24 a 25 horas você tem a eclosão da larva. Outra característica que facilita sua adaptação ao mercado é a fácil nutrição. Hoje, já existem fábricas que produzem uma ração específica para o panga. O panga ele é um animal que ele é onívoro, certo? Então ele tanto consegue digerir proteína de origem animal quanto proteína de origem vegetal. E ele também tem uma certa facilidade na digestão de alguns carboidratos. Mas aqui para o Nordeste, a gente, na verdade para o Brasil como um todo, a gente tem que ainda avançar muito no processo nutricional do panga. Tanto que, para você ter ideia, a gente só tem uma única fábrica de ração aqui do Brasil, uma que fica na Paraíba, que ela tem já uma ração específica para o panga. Fábrica essa que mandou seus consultores para o Vietnã, eles passaram lá, fizeram uma incursão de quase 30 dias aprendendo muito com relação ao panga para trazer essa informação para cá. Ração específica para o panga, para diminuir a parte de gordura do panga, o clareamento do filé, tudo. Então nós temos aí, durante esse ano, a gente vem trabalhando tudo isso para a gente ter um peixe de excelência. Para a criação em cativeiro dessa espécie, o cuidado com a água existe, porém é bem menor do que outros peixes de água doce. Uma grande característica, ele tem respiração dupla. A respiração branquial, normal de todo peixe, e ele tem a pulmonar facultativa. Ou seja, numa queda de oxigênio na água, ele consegue respirar, ele sobe e respira o oxigênio através desse pseudopulmão que ele tem, uma alternativa. E ele também resiste a algumas variações de qualidade de outros parâmetros da água, né? Só a salinidade que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, estudos mostram que até 5 ppm de sal, o crescimento dele é bacana, a mortalidade é praticamente zero. Entre 5 e 10 já há uma queda no rendimento da produção, e de 10 em diante você já consegue encontrar mortalidade no cultivo. A Coarne é a cooperativa dos agricultores do Rio Grande do Norte, um dos estados com a legalidade para o cultivo do peixe-panga. Ela dá todo o apoio aos produtores. Começamos lá na secretaria, nós fizemos o segundo workshop brasileiro do peixe-panga, aqui foi no Sebrae, em março de 2018. E a partir daí nós começamos um plano de negócio do panga. E nesse plano de negócio começamos e a gente realmente viu que o que poderia dar um grande aporte e um grande pulo seria uma cooperativa. Então lá mesmo, dentro do plano de negócio nosso, nós montamos a Coarne e hoje nós temos aí um ano onde nós já temos uma marca da Coarne, nós temos peixe produzido dentro do estado do Rio Grande do Norte, nós temos ração específica para panga. Então, esse tudo está sendo feito e agora nós estamos na parte de comercialização. Todo dia estudando, discutindo, programando visitas. Você está vendo aqui, nós estamos aqui na diretoria discutindo. E, na medida do possível, a gente procurando parceiros que possam nos ajudar, como é o caso da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? A Emater, a Secretaria de Agricultura, uma parceira forte da gente, né? O secretário. E a Coarne agora, nós vamos pleitear junto à governadora do estado uma audiência para exatamente tentar incluir na merenda escolar, que para mim é a forma mais fácil de difundir esse peixe, né? Um dia, pelo menos a cada 15 dias, na merenda escolar. Isso viabilizará rapidamente o panga no Rio Grande do Norte e por extensão para o Brasil, com certeza. O panga está entrando cada vez mais no mercado nacional. Os produtores esperam que esse peixe se popularize, assim como acontece no Vietnã, e faça parte da mesa dos brasileiros, já que o Brasil possui algumas características naturais do país de origem. O panga, o Brasil já importa, 140 milhões de dólares do peixe. Onde qualquer supermercado que você for, as grandes redes, todos têm um filé do panga. Então esse mercado já existe, é bem diferente da tilápia. O que é que a gente precisa? Produzir aqui.
Porque se a gente tem a matéria-prima, se a gente tem as condições favoráveis, se a gente tem tudo, não produzir esse peixe aqui. Para você que ficou curioso e quer entrar nesse mercado do peixe-panga, fica atento em algumas dicas em relação à parte legislativa para a propriedade da criação deste peixe, que está vindo com tudo no mercado nacional. Então ele tem que trazer os documentos da propriedade, tem que estar regularizada, tem que estar com o cadastro ambiental rural, tem que atender às questões do Código Florestal, né? Pode se licenciar talvez pelo IDEMA, dependendo da situação, ou na Secretaria Municipal. E em alguns casos, se for um local que passe algum rio federal, como por exemplo o Piranhas-Açu, dependendo da competência, pode ser até o IBAMA. Mas de uma maneira geral, o licenciamento é feito ou pelo IDEMA ou pelo órgão municipal.